Olá, hoje nós vamos falar sobre diabetes. Diabetes é uma doença que muitas pessoas têm medo, né? Muitos pacientes chegam aqui no consultório e dizem: doutor, como é que está a minha diabetes? Eu morro de medo de ter diabetes. Separar, diferenciar um pouco do que é isso, desmistificar um pouco, é isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Acompanhe a gente até o final para você ter informações reais do que é essa tal da diabetes, tá? Diabetes ela é diagnosticada quando o açúcar no sangue, que é chamada de glicose, aí vem a glicemia. A glicemia é a quantidade de açúcar que tem no sangue. Isso é medido através de exame de sangue, preferencialmente de jejum, tá? Existem vários protocolos para dar o diagnóstico de diabetes. Eu não vou entrar em tanto nesses detalhes, vou trazer aqui mais o geral do que é realmente diabetes para você entender o que é essa doença. Então, quando esses níveis de glicose, de açúcar, glicose é um dos tipos de açúcar, né? Então, quando o nível de glicose no sangue está elevado acima, por exemplo, de 126, quando esses níveis estão elevados de uma forma contínua, medida por mais de uma vez, esses exames, pelo menos 2 exames, ou então tem os seus critérios, quando a glicose está elevada, dá o diagnóstico de diabetes para a pessoa. Existe o pré-diabetes, quando essa glicose está acima do normal. Vamos botar a glicose de jejum, o normal é até 99, a partir de 100 ela já está começando a alterar, já entra no pré-diabetes. De 100 a 125 é na faixa do pré-diabetes, e acima de 125, a partir de 126 é diagnóstico de diabetes, da glicemia de jejum. Tem outros critérios, outros exames que a gente não vai entrar em detalhes. Mas o que acontece? O corpo começa mostra que o corpo não está lidando com a glicose. A glicose que você está ingerindo, esse açúcar que você está ingerindo, o seu corpo não está processando da maneira adequada e a glicose está ficando alta no sangue. A glicose alta no sangue pode trazer várias complicações, várias consequências a curto e a longo prazo. E por que essa glicose começa a subir? Porque existem vários mecanismos, tá? Existem várias formas de diabetes. Eu não vou entrar aqui nesses pormenores. Existe a diabetes gestacional, mas eu vou falar principalmente de duas. A diabetes tipo 1, que é aquela que o seu pâncreas não secreta, não produz de uma forma eficaz a quantidade suficiente de insulina. A insulina é o hormônio que regula essa glicose no sangue. Quando você se alimenta, os alimentos são digeridos, são quebrados e depois esses alimentos em pequenas partículas serão absorvidas para o sangue. Essa glicose chegando no sangue, ela aumenta no sangue e aí o corpo detecta esse aumento e produz a insulina, que pega essa glicose do sangue e bota para dentro das células. Então, se o corpo da pessoa não produz insulina de maneira adequada, essa glicose fica alta. Então, esse diabetes tipo 1 é aquele que não produz insulina de uma maneira suficiente. É muito comum nos jovens, as crianças que mais desenvolvem esse tipo de diabetes tipo 1, que é aquela conhecida como dependente de insulina, que desde cedo essas crianças precisam estar aplicando a insulina para tratar diabetes e controlar essa glicose. Quando você se alimenta, os alimentos são digeridos, aqueles alimentos ricos em açúcar produzem esse açúcar que será absorvido no intestino e vai chegar no sangue. Esse açúcar no sangue aumenta. Ao aumentar, os corpos produzem insulina. Então, se a pessoa não produz insulina, essa glicose vai aumentar. Precisa repor essa insulina, diabetes tipo 1. Ou então, o corpo consegue até produzir insulina. O corpo produz a insulina que leva essa glicose para dentro da célula. Só que se a pessoa tiver um hábito de vida, tiver várias alterações metabólicas, mesmo produzindo insulina, essa insulina não consegue reduzir essa glicose após a alimentação.
a glicose está alta, o corpo produz insulina, mas essa insulina não consegue levar a glicose para dentro das células. O corpo começa a produzir ainda mais insulina, e essa glicose até consegue ir entrar nas células, mas não da maneira eficaz, não da forma como deveria, não a quantidade que deveria. Essa insulina começa a pegar essa glicose e transformar em outras substâncias, como por exemplo triglicerídeo, que aí vai ser absorvido de outra forma, na forma de gordura. Então, esse tipo de diabetes em que a pessoa até que produz a insulina, mas essa insulina não tem a sua ação de uma maneira mais eficaz. O corpo passa a ter uma resistência à ação dessa insulina. A diabetes tipo 2. Esse é o mecanismo de desenvolvimento da diabetes tipo 2. Aquela que a princípio não depende de insulina. O paciente pode fazer tratamento e pode compensar essa diabetes de outras formas, e com o tempo, alguns desses pacientes com diabetes tipo 2, com o avançar do tratamento, com o avançar da doença não compensada por algum tempo, há sim uma necessidade de tratar com insulina. São vários os remédios nesse tipo de diabetes, o diabetes tipo 2, vários remédios que podem ser utilizados, e a insulina é um desses remédios. Dependendo da ocasião, dependendo da situação, da gravidade, de quanto descompensada ela está, de várias fases a insulina pode entrar como tratamento, mas outros remédios que ajudam a insulina produzida pelo próprio paciente a agir melhor. Então, principalmente nós temos essas duas formas de diabetes, a tipo 1, que o paciente não produz insulina e aí precisa ser reposta, aqueles mais presentes em jovens. Tem a diabetes tipo 2, que ela é mais comum a partir dos 40 anos, ela geralmente está associada a outras doenças como sobrepeso, obesidade, hipertensão, dislipidemias, e ela aumenta o risco de desenvolvimento de outras doenças, ainda mais do que a diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1, perdão. As duas diabetes aumentam o risco de complicações, tá? A diabetes tipo 2, ela está até associada com outras doenças, o desenvolvimento é bem maior dessas outras complicações. Mas o diabetes tipo 1 realmente também pode evoluir para as mesmas complicações do tipo 2, tá? Então, esses dois tipos principais e os mais comuns de diabetes, o tipo 1 e o tipo 2. A diabetes é o que? O aumento da glicose no sangue. E é nisso que você tem medo de diabetes, quer evitar diabetes, o que é que você precisa? Se a glicose no sangue aumenta, você precisa primeiramente consumir menos glicose, consumir menos açúcar, principalmente o açúcar que é processado, industrializado. Esse é que é rapidamente absorvido, esse que após a alimentação chega mais rápido no sangue e promove aumentos grandes do açúcar no sangue, precisando e sobrecarregando o seu corpo e precisando o corpo então produzir muita insulina, e essa insulina se agir de uma forma mais rápida possível para poder controlar novamente esse açúcar. Então, o açúcar industrializado, processado, ele tem algumas particularidades principalmente de uma rápida absorção, dele ser parcialmente digerido pela indústria e seu corpo não precisar de grandes ações para digerir, ele praticamente vai da sua boca quase para o seu sangue, vamos dizer assim, de tão rápido que ele é digerido e absorvido, tá? Pelo seu corpo, né? Então, o açúcar processado industrializado é um dos principais alimentos, entre aspas, que acaba não sendo mais um alimento até. Então, um dos principais alimentos que você precisa evitar para realmente evitar o desenvolvimento do diabetes. E aí eu estou falando aqui do diabetes tipo 2, que o diabetes tipo 1 é uma doença realmente genética que
as células não conseguem produzir aquela insulina, e aí infelizmente esse desenvolvimento ainda não tem como ser evitado. Mas sim, o diabetes tipo 1, se ele evitar o consumo desse açúcar também, vai compensar melhor a sua diabetes, vai precisar de menos insulina, tá? Então, o açúcar processado, industrializado, é um dos grandes vilões para a saúde do seu coração, por desenvolver diabetes, por provocar inflamações. A gente pode trazer um outro vídeo específico sobre açúcar. A diabetes é uma doença muito frequente, ela tem aumentado muito na população do Brasil e do mundo, e ela traz várias consequências, várias complicações no coração e em vários outros órgãos. A prevenção da diabetes, ela é fundamental e ela é até bem mais barata do que tratar. Os tratamentos mais modernos, com as medicações mais eficazes para a diabetes, estão ficando cada vez mais caras, e o acesso a esse tratamento está sendo cada vez mais difícil. A gente lida com esse dilema aqui com os pacientes o tempo todo. Então, se você quer gastar menos com remédios, se você quer evitar diabetes, você precisa prevenir com as ações corretas, de forma correta, da prevenção. Espero que a gente possa te ajudar. Se você tem alguma dúvida, quer algum esclarecimento, se ficou algo nesse vídeo que eu não pude esclarecer bem, comenta aqui para poder te ajudar, para poder a gente fazer outros vídeos de acordo com suas dúvidas. Alguma dúvida sobre diabetes, sobre hipertensão, sobre prevenção de doenças no coração, comenta que a gente faz novos vídeos explicativos para você com todo prazer, tá certo? A gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!